como Sócrates, o martírio e a cruz, como Cristo, ou preferir o isolamento social, exílio voluntário no meio social, como Croce, em meio ao fascismo, esperando que o féretro do regime liberticida passasse pela frente de sua casa. Não é omisso nem covarde o que assim procede ou que foge para lugares livres para poder continuar a luta pela liberdade. A sustentação da liberdade dispõe também da sua estratégia. Quem usa a estratégia possível para escapar à avalanche esmagadora e sustentar a chama do ideal em meio às trevas é mártir em potencial e herói em ato. Por tudo isso o homem não é só a liberdade em si mesmo, mas também o factor da liberdade, ou seja, aquele que faz a liberdade. Fazer a liberdade é aplicá-la ao meio social. No uso de sua liberdade individual o homem dispõe de vários meios possíveis para destruí-la ou implantá-la. Quando a destrói, destrói-se a si mesmo como homem e deixa de ser homem para se colocar na faixa intermediária da evolução entre o animal e o homem. A palavra covarde define essa subespécie, na qual também se integram os que abusam da força para ações liberticidas. Os que pactuam com os liberticidas por interesses pessoais ou de grupo são os réprobos da consciência e geralmente acabam condenados e executados pela sua traição nas mãos dos traidores. Como factor da liberdade o homem procurou, em todos os tempos, encontrar a fórmula social e, portanto, política de se estabelecer e manter uma estrutura política livre, aberta à atividade comum de todos os que anseiam pela implantação de uma possível liberdade institucional. A forma grega da democracia política, revivida pela Revolução Francesa, expurgada da mancha escravocrata da instituição ateniense, parece ainda hoje a mais viável. Não obstante, os três estados da tradição europeia reinado, nobreza e clero, apoiados no poder militar, projetaram na República a sua sombra e a sua marca. O militarismo encontrou em Napoleão Bonaparte o gênio estratégico que se incumbiria de vingar os estados sacrificados pela Revolução na Era da Liberdade. As cabeças cortadas pela guilhotina do terror serviram de pedestal para a cabeça arrogante do corso, transformado em conquistador do mundo. O sonho de liberdade dos ideólogos franceses morreu nas estepes russas e foi enterrado em Waterloo. Mas a América o retomou implantando de novo a república que havia fracassado em Atenas, Roma e Paris. Não havia outro modelo a seguir. A República Americana de Washington manteve o sistema escravocrata do primeiro modelo grego que Roma adotara. E Lincoln, para extingui-lo, teve de imolar-se, desencadeando a guerra intestina dos interesses econômicos ameaçados. A ironia francesa vingou-se da petulância dos Yankees, enviando-lhes um presente de grego em modelo francês, a liberdade em estátua. Uma análise superficial desse esquema sucinto nos mostra que a liberdade não admite contradições. A democracia escravocrata da antiguidade pereceu por falta de legitimidade. A democracia americana conseguiu sobreviver ao extinguir oficialmente a escravidão. O sistema democrático fascinou o mundo e tornou-se o modelo convencional da preservação política da liberdade social. Mas por toda parte os regimes democráticos tiveram de escudar-se nas armas para sustentar-se. E como as armas defensivas da liberdade podem voltar-se contra ela nos momentos de crise e o desenvolvimento industrial criou o operariado e o campesinato em substituição à servidão medieval, a contradição social das classes e o desenvolvimento tecnológico se incumbiram de restabelecer, em bases econômicas definidas e em proporções gigantescas, o panorama das contradições internas da democracia política. Um profeta judeu extemporâneo e ex-Bíblia, Karl Marx, amparado por um anjo de carne e osso, Engels, incumbiu-se de sonhar com um novo tipo de liberdade social em termos de dialética bíblica. A terrível batalha da liberdade social desencadeou-se no mundo sob a inspiração contraditória de Jesus e Espartaco. A liberdade em estátua da ironia francesa só não foi arrancada do seu pedestal porque a tecnologia da guerra também se desenvolveu rapidamente e envolveu o planeta nos seus tentáculos de aço e fogo. Asas metálicas, carregadas de bombas destruidoras de todas as esperanças, encheram os céus e peixes bíblicos, superiores ao que engoliu Jonas,
infestaram os mares. O impasse da liberdade marcou os sonhos humanos com o signo da fatalidade, como sinal de Deus na fronte de Caim. O mundo se dividiu em sistemas sociais e políticos antípodas e neles a liberdade continuou a voar como a pomba ingênua e o corvo inútil da arca de Noé, anunciadores líricos de um fim de tragédia que apenas começava. Essa parábola histórica repete aos nossos olhos e ouvidos as advertências e os ensinos de Jesus de Nazaré, denunciando ao mesmo tempo a contradição romana do si vis pace, parabellum. A preparação da guerra que hoje assistimos não nos dá nenhuma esperança de paz. O que temos pela frente é a terrível ameaça de uma guerra de devastação total, que já nos aniquila antes mesmo de deflagrar. Pode ser que a mão de Deus nos detenha na beira do abismo, para nos fazer retroceder trêmulos e humildes pelos caminhos da nossa loucura e da nossa arrogância. Só então compreenderemos, diante da evidência, que a liberdade criadora pode transformar-se, quando as ambições desmedidas dominam o espírito humano, numa forma de liberdade suicida. Essa forma de liberdade invertida nos acompanha desde que o mundo é mundo, mas fascinados pelos seus resultados parciais, nunca aprendemos as suas lições. A liberdade de estimular rivalidades, em proveito próprio ou de grupos, de exaltar o crime e conceder honrarias aos que sabem matar e destruir com habilidade e presteza, de preparar a juventude para a desconfiança, o ressentimento e o ódio e de usá-la em hordas armadas na engrenagem devoradora das lutas intestinas e das guerras contra todas as conquistas sacrificiais da civilização. Essa liberdade suicida manifesta-se de muitas maneiras no desenvolvimento da cultura, alimentada pelos resíduos do instinto selvagem que deforma o juízo e envenena a razão. Liberdade suicida é também a dos artistas e intelectuais que se entregam ao delírio das concepções nihilistas do mundo sem finalidade, da vida sem sentido e do homem como senhor absoluto da terra. Mas também é das filosofias das serpentes, sinuosas e venenosas, que fazem de Deus um tirano e do amor a Deus uma fonte de ódios e matanças. É ainda das exaltações fanáticas e fantasiosas do patriotismo transformado em xenofobia, preparando o caldeirão das guerras de conquistas e subjugação, e mais do que tudo isso, a das doutrinas econômicas que reconhecem, propagam e defendem os direitos de espoliação, da capacidade transformada em virtude, da exploração organizada e sistemática das camadas inferiores da população, do direito de acumulação de riquezas em detrimento dos que só podem acumular miséria e desamparo, marginalizados como párias porque tiveram a desgraça de nascer dos pés de Brahma e não da cabeça, como se a divindade se dividisse em contradições de bem e mal, superior e inferior como a estupidez humana. A tal ponto chegaram os excessos de liberdade suicida que voltamos à matança herodiana dos inocentes, na esperança de matarmos o enviado celeste que se atreva a nascer entre os homens e perturbar-lhes a rotina animalesca das ambições, na estranha sensação da corrida para a morte. Em nome da jurisdição humana do planeta institui-se de novo o reino das bacanais para o gozo livre das sensações da carne sem o incômodo da continuidade da espécie. O Erfan denuncia corajosamente, nos Estados Unidos, os fins espúrios do neomalthusianismo, nascido das entranhas infames do racismo e criado nos seios estatísticos da mentira, para a satisfação dos que vivem a negação do direito de viver aos que virão suceder-nos. Mas a sua denúncia soa no vazio, como um eco sem sentido que nos chega de mundos imemoriais. Os teólogos da linha nietzscheniana proclamam a morte de Deus e a farândula da loucura dança em ritmo de agonia em torno do túmulo descomunal. É tão densa a loucura que, nesse pandemônio, os que vivem e se julgam no direito de gozar livremente a vida negada aos outros, acabam entregando-se ao suicídio dos tóxicos, renunciando ao privilégio que lhes é concedido. Implantando a incoerência das contradições, usam do direito do suicídio na tentativa inglória da fuga a si mesmos. A inteligência das elites, lembrando a esbórnia de Noé no Monte Ararat, para comemorar o êxito falso do dilúvio, atira-se nua e delirante, sem sequer um biquíni de lógica, ao mar sem horizontes que nasce de alambiques para escapar ao mar poluído em que a morte é salgada e suja, como as barbas de Netuno.
Sexo, alcoolismo e tóxicos formam a trindade diabólica que substitui a divina, desgastada na vendagem bimilenar dos estoques de simonia. A liberdade suicida é a mais prática, a mais adaptada aos tempos de transição. Enquanto a liberdade vital implica responsabilidades esmagadoras para a frágil consciência da atualidade, a liberdade suicida proporciona prazeres imediatos e oferece a recompensa do nada. Sartre chegou à conclusão de que, diante do nada, a categoria filosófica do sério deixou de existir. Um homem sério não passa de um debilóide ou louco manso contemporâneo dos megatérios. E não se pode recriminá-lo por isso, pois se toda a seriedade do passado nada mais produziu do que a baderna de hoje, é claro que os antigos solenes varões de fraque e cartola andavam de rabo e capacete para esconder a própria fraqueza. Eram uns tímidos fantasiados de varões de Plutarco e acabaram enterrados nos mausoléus da hipocrisia. Esse raciocínio justifica as fanfarronadas de Mussolini e o histerismo sádico de Hitler. Dos três grandes da Guerra Mundial, defensores da liberdade ameaçada, pouco restou de sério. Roosevelt foi desmistificado pelo próprio filho, Churchill tramava em segredo a traição a Stalin e este, com seus bastos bigodes de czar vermelho, mandava os amantes da liberdade para as geleiras da Sibéria e os campos de trabalho forçado. A única figura realmente séria desse tempo foi Gandhi, que deixou-nos uma imagem de subnutrição que não conseguiu enternecer os glutões de após-guerra e teve, por fim, como ironia do destino, a contrafação de Indira Gandhi a desgastar o seu nome nos desvarios do poder e na supressão das liberdades políticas. Sartre, que via o mundo com um só olho e acaba de perdê-lo, mergulhando na cegueira com a conformação de um santo, acabara canonizado pelo Vaticano em substituição a algum santo caçado. O próprio Cristo, que os teólogos da morte de Deus nomearam substituto eventual do falecido, está ameaçado em seu prestígio, pois o Papa atual declarou, recentemente, que quem não acredita no diabo não é cristão. Nesse desmoronar de um mundo que envelheceu demais e revela sinais indisfarçáveis de agonia, só deverá sobrar para as gerações futuras, se existir a herança do nada, esse conceito que Kant considerou vazio, o único desprovido de conteúdo. Outra curiosa concepção de Sartre, corolário dessa, é a da consciência vazia. Esse terrível antagonista de Deus, mito mais importante que o diabo, empenhou-se em mostrar que, se Deus tirou o mundo do nada, ele o devolveria ao nada. Caolho de nascença, não temia nada e tudo perfurou com a sovela do seu olho único. Como nenhum Davi apareceu para furá-lo, nem mesmo na resistência francesa, ele próprio se incumbiu de devolver o seu olho ao nada com doses maciças de anfetamina, enquanto escrevia seu último volume monumental, A Crítica da Razão Dialética. Certo de que vai mergulhar na frustração do nada, sem atingir a divindade na transcendência, afirmou que a consciência reflete o mundo e para fazê-lo só pode ser vazia. Um psicanalista lhe disse que ele não possui superego. Sartre concordou plenamente com o especialista, embora não acredite na psicanálise. Para que lhe serviria o seu superego, se o que lhe interessa é o ego? Uma carga a menos para carregar na existência sem sentido e sem proveito. Frio e generoso, um perdulário das gorjetas, quando lhe perguntaram por que motivo distribuía tanto dinheiro aos garçons de cafés e hotéis, respondeu na linha do seu socialismo livre: quem vive de gorjetas precisa recebê-las. Considerando o mundo opaco e rígido, defendeu sempre a liberdade porque o homem é a única brecha de liberdade no mundo e tem a obrigação de defender a sua livre posição. Apesar disso, considera que os outros são o inferno e quando visitou a Rússia só aceitou o programa da visita, feito pelo partido, quando este concordou em lhe conceder uma boa cota de solidão para escapar ao inferno. Tudo isso e mais a teoria da angústia fizeram dele o expoente do existencialismo ateu. Juliette Greco explorou a sua presença contínua no Café de Fiore para instalar ali o seu reino artístico de musa do existencialismo. Simone de Beauvoir lhe perguntou por que permitia isso e ele respondeu que o problema era da cantora. É sem dúvida o precursor do cada um na sua. Não obstante,
A liberdade sartreana não é individualista e gratuita. Tornou-se comunista e deixou o partido por falta de liberdade. Considerou sua filosofia, humildemente, como um simples enclave do marxismo, destinado a insuflar-lhe um sopro de liberdade. Essa figura atual e atuante, apesar da cegueira recente, é sem dúvida o maior campeão da liberdade em nosso mundo. Entusiasmou-se com Fidel Castro e escreveu um livro sobre ele, mas acabou condenando por causa da falta de liberdade em Cuba. Com Bertrand Russell fundou o Tribunal Internacional para Julgamento dos Crimes contra a Liberdade, com base nos julgamentos do Tribunal Aliado que em Nuremberg condenou os criminosos de guerra nazistas. Não podendo instalar o tribunal na Inglaterra nem na França, instalou-o na Suíça. Um tribunal estritamente consciencial. Suas condenações pesam na consciência das nações que praticaram e continuam a praticar os crimes da liberdade suicida. A importância da filosofia de Sartre está na razão direta da sua compreensão da importância da liberdade. Suas contradições são a marca da liberdade de pensar em sua trajetória filosófica e em seu comportamento individual. Não podemos condenar Sartre por seu ateísmo, que é o fruto natural de uma época de deslavada exploração de Deus em todo o mundo. A insinceridade dos adoradores interesseiros do Todo-Poderoso levaram ao ateísmo. Infenso à metafísica, teve de servir-se dela em O Ser e o Nada para explicar a projeção do ser na existência como sendo o índice de Hegel, naturalmente à la Sartre, o que também pode ser interpretado como à la Carte. A contribuição mais importante de Sartre para a questão da liberdade talvez seja a da consciência vazia, justamente a que mais escandaliza os construtores da consciência. Com essa parábola filosófica ele nos lembra que a consciência só existe quando voltada para o mundo, para os seus problemas e as suas angústias. Uma consciência estruturada à moda clássica, com todos os ingredientes históricos que lhe atribuem, geralmente se perde em si mesma e se desliga da realidade exterior. É preferível tê-la vazia, aberta a toda a realidade, do que recheada pela massa histórica das tradições, que amarra o homem ao passado. Uma consciência livre esvazia-se como fez Descartes com a sua, de todos os preconceitos e superstições que deformaram o homem e produziram a sua queda, seguindo a proposição de Rousseau. Os homens demasiado sábios sabem muito das experiências alheias e pouco ou nada das suas mesmas, que são as mais importantes para a compreensão da liberdade. Quanto às crenças do passado, transmitidas pela tradição cultural, merecem estudo e pesquisa, como disse Descartes ao sair do colégio jesuíta de La Flèche. Que prova ou garantia nos dá da existência de Deus o que afirma só porque recebeu a informação dos velhos crentes desaparecidos? O princípio da liberdade exige a franquia plena do pensamento filosófico em todas as direções do conhecimento, para que este se torne válido. As consciências carregadas de experiências alheias são carretas pesadas de mercadorias muitas vezes deterioradas, sem agilidade suficiente para a aventura das pesquisas e sem mobilidade para variar de direção. Cada consciência é realmente um refletor do mundo e sua mutabilidade é constante, o que vale dizer sem sua instância criadora. Os tempos dos alfarrábios e dos sábios milenares morreu na última visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, que a aproveitou para gerar a raça abissínia, o que muito honra a tradição da Etiópia. Como se vê, foi de um ato de amor livre, entre nobres figuras reais, que nasceu na terra uma nova raça adotada de bravura leonina, exemplo de livre miscigenação nos tempos bíblicos. Não fosse esse ato, a Etiópia jamais teria deixado de ser um domínio dos leões em luta com tribos negras selvagens. Amor e sexo em liberdade. A expressão amor livre encerra, na sua ambiguidade, todo um panorama sociocultural de abusos, desmandos, ignorância e brutalidade, aviltamento da espécie, arrogância masculina e crimes passionais. Amor e liberdade são irmãos gêmeos no processo de transcendência. Um não pode existir sem o outro. Onde existe amor existe liberdade e vice-versa. Onde não existe liberdade o amor é uma fase gerada pela sujeição, que tanto envilece o tirano como a vítima.
Entende-se geralmente por amor livre o direito à prática de relações sexuais sem nenhum compromisso e responsabilidade. Mas essa prática só revela uma forma de liberdade, que é a liberdade inconsciente e animalesca, presa aos instintos genésicos e desvinculados do amor. A instituição oriental dos haréns, com seus guardas eunucos, vigentes ainda hoje, mostra-nos corretamente a natureza dessa suposta forma de amor. A mulher é considerada como simples mercadoria de consumo masculino, estocada nos haréns para o repasto do homem. É a forma mais aviltante de desumanização da mulher. O sistema chinês de concubinagem, já felizmente extinto, conservava pelo menos a dignidade de preferências afetivas. No Ocidente, menos formalista e mais irresponsável, a prostituição pura e simples, com seus bordéis em forma de botequins do sexo, democratizou esse aviltamento na linha do capital aberto, de que todos podem participar, desde que paguem suas cotas. O amor livre é uma derivação desses sistemas. Nessa derivação a mulher se reabilita pelo direito de opção e rejeição, escapando à condição de objeto por igualar-se ao homem com a exclusão do comércio e dinheiro. Nessa libertação pode haver o amor poligâmico numa escala de preferências e em geral rotativas. Mas a responsabilidade está naturalmente excluída pela própria heterogeneidade da prática sexual e a ausência de sua finalidade principal. Predomina necessariamente nessa liberdade restrita o interesse erótico, a neofilia ou desejo de variedade na busca de prazeres sensoriais. Não podemos encarar a finalidade principal do amor como sendo a procriação. Temos de levar em conta um conjunto de motivos que formam essa finalidade, a busca de comunicação afetiva que só se completa na fusão espiritual de dois seres que se atraem por afinidade total, como duas metades que se voltam à unidade perdida, a necessidade de equilíbrio físico e mental implícita nas condições biológicas da criatura humana, as múltiplas exigências dessas mesmas condições no tocante à transcendência horizontal, relacionamento social, e no tocante à transcendência vertical, sublimação, busca de Deus. Todo o lirismo do amor se resume nessas exigências orgânicas, psíquicas e espirituais que se conjugam nesse conjunto de fatores que levam à procriação, à projeção do casal na família, na sociedade e na cultura. Toda essa complicada problemática é simplesmente esquecida pelos propagandistas do amor livre, que liberta o homem de seus compromissos superiores para escravizá-lo ao sexo, ao plano inferior dos prazeres sensoriais. Não há, portanto, nenhuma forma de liberdade real nesse sistema que se convencionou chamar de amor livre, pois a liberdade que leva à frustração de si mesma é apenas ilusão de liberdade. Isso, entretanto, não justifica a monogamia institucional forçada, sistema imposto pela tendência tirânica dos agrupamentos sociais, naturalmente dotados do instinto de conservação, que pressupõe inconscientemente a sua durabilidade existencial com base nos processos de coação legal. O matrimônio indissolúvel é uma violência da sociedade contra os direitos individuais. Dessa violência resulta a destruição da família legal, que se pretende defender e consolidar, pois a negação do divórcio ou seu estabelecimento em condições opressivas e dificultosas gera progressivamente a proliferação das famílias paralelas e ilegais. A dissolução do chamado vínculo conjugal não se dá por motivos ou concessões legais, mas por fatores endógenos da vida social do casal, sempre oriundos de desajustes irreparáveis. Alegar contra o divórcio o problema dos filhos é sofismar, pois esse problema pertence à área dos precedentes da separação de casais. Com divórcio ou sem ele, o problema dos filhos de casais separados subsiste na mesma maneira, sendo o divórcio a única terapêutica possível para um mal social que provém de uniões infelizes. Isso é tão evidente que mesmo nos evangelhos a concessão do desquite e do divórcio é aceita por Jesus, que considera o adultério como motivo legítimo para ele. Dessa concessão evangélica surgiu a fórmula nova-iorquina do divórcio,
que na sua estrita exigência do adultério produziu a indústria dos flagrantes de adultério nos Estados Unidos e a facilitação abusiva do divórcio além do estado de Nova York, em pequenos estados como Novo México, onde a indústria é simplesmente de divórcios. Como se vê, toda tentativa de burlar as leis naturais da espécie através das leis artificiais da sociedade resultam em maiores prejuízos. O mesmo aconteceu com a lei seca nos Estados Unidos e as leis e campanhas antirreligiosas na URSS, bem como no tocante aos processos artificiais de abolição da propriedade privada, que o Estado soviético teve de modificar progressivamente em favor de sua própria segurança. As leis humanas, como assinalou Kardec, evoluem ajustando-se aos modelos das leis naturais, que são as leis de Deus. No tocante aos problemas genésicos, o homem é um pêndulo que oscila constantemente entre dois planos, o animal, de que provém na sua filogênese evolutiva, e o hominal, no qual ainda luta por ajustar-se. Todos os esforços no sentido de impor ao homem um sistema moral que contraria os poderosos impulsos da sua sexualidade produzem resultados contrários. E a sexualidade humana é ainda a sexualidade animal em transição para o plano hominal. Entende-se por sexualidade a lei geral que rege os processos genésicos de todas as espécies, vegetais, animais e humanas. O homem, ao desenvolver os poderes da inteligência até o plano superior da razão e da consciência, tornou-se capaz e ao mesmo tempo obrigado a controlar os seus impulsos sexuais. Lembrando a domesticação dos animais selvagens, podemos dizer que a sexualidade selvagem tem de ser domesticada pelo homem. Daí os cilícios e penitências dos místicos religiosos para dominar os anseios sexuais, caindo em dolorosas frustrações. O domínio da razão só se impõe aos poucos, na medida em que o homem se ajusta na condição humana. Então as energias da sexualidade vão sendo canalizadas para as instâncias superiores da personalidade, refinando-se sob a ação do desenvolvimento afetivo, do aprimoramento da sensibilidade. A afeição pelos familiares, pelos amigos e companheiros, na progressiva compreensão da natureza humana dos outros, desperta a mente e afina as cordas do coração. Assim nasce o respeito pela mulher e com ele o respeito supersticioso e até mesmo sagrado pelo sexo. Mais tarde, nos entrechoques das experiências vitais, no despertar das ambições e das rivalidades grupais e raciais, surgem as discriminações perigosas, em que a mulher do inimigo, as mulheres de outras raças permitem a volta à libertação das paixões inferiores para o livre gozo das sensações animais, sem os freios do afeto e da responsabilidade. Mas essas fases de retrocesso passam, deixando marcas violentas na consciência em desenvolvimento, trazendo consequências desequilibradoras que vão corrigindo os excessos e determinando medidas de repressão individual e coletiva. Do próprio determinismo da facticidade, através das experiências, brota a liberdade necessária ao desenvolvimento das potencialidades do espírito. Justificando a tradição israelita do divórcio, Jesus declarou que Moisés a considera em virtude da dureza dos corações humanos e acrescentou que no princípio não era assim. Kardec estabelece, no exame desse trecho, a diferença entre os tempos primitivos, em que o amor nascia espontaneamente e as uniões estavam livres das influências estranhas, com o tempo de Moisés, em que o avanço da civilização criara disparidades profundas entre homens e famílias em virtude do enriquecimento material, o apego às posses e às posições sociais. Porque a partir dessa fase em que a jurisdição humana disciplinava a vida social, até os nossos dias, as uniões passaram a ser praticamente regidas por interesses estranhos à afetividade pura. Os casamentos por interesses determinaram e determinam uniões forçadas pelas famílias e as exigências sociais. As separações de casais, que afetam a vida dos filhos, provêm desses desajustes gerados pelo desrespeito à lei de afinidade, aos sentimentos reais das criaturas, o que vale dizer o desrespeito à lei do amor. Este é um dos casos em que se faz bem clara e precisa a intervenção da liberdade humana no determinismo das leis naturais. O homem tem o poder de violar o seu próprio destino e o destino dos outros,
mas não escapa ao determinismo das consequências de sua temeridade. Há uma margem de flexibilidade entre o determinismo natural e o determinismo artificial da ordem humana. Essa margem permite o entrosamento da ordem legal das instituições humanas. Sem essa margem não haveria experiências nem evolução para a espécie humana. A falta de compreensão ou visão desse processo leva à disparidade das opiniões entre pensadores sistemáticos, uns defendendo o princípio do determinismo absoluto, outros o princípio da liberdade absoluta. A verdade é que vivemos num plano de relatividade e o absoluto só aparece, nesse plano, como a ilusão de espíritos autoritários, que fazem a dura experiência do autoritarismo em termos de vaidade e arrogância. O livre-arbítrio do homem, que é o campo específico da sua jurisdição experimental, cria a ordem humana, o mundo dos homens, como esboço impreciso da ordem divina. A liberdade humana de criar e destruir são necessárias ao desenvolvimento consciencial, mas está sempre ligada ao plano das experiências, o que vale dizer enraizada na ordem natural. A dependência do homem a Deus é semelhante à dependência do filho ao pai. A criança nasce lançada na ordem familiar criada pelo pai e nela de desenvolve. A princípio é uma criaturinha inerme e parece inteiramente moldável. Mas na proporção em que se desenvolve vai revelando a sua personalidade oculta. Não é a ser a que parecia ser, a tábula rasa dos empiristas ingleses. É humano estruturado em razão e vontade que afirma a sua liberdade e a defende. Kardec notou, a criança nasce com a roupagem da inocência, mas não é inocente. Isso é decepcionante, como todas as verdades que contrariam as nossas ilusões. Cabe aos pais adaptá-la ao meio e para isso contribuem à sua dependência ou seu instinto de imitação. Mas se a forçarmos e tentarmos submetê-la totalmente ao nosso modo de ser, ela se rebela. A rebelião do homem ante as imposições arbitrárias do meio, da sociedade, das instituições religiosas e escolares produz o rompimento das novas gerações com a tradição e gera um materialismo, esse apego da criança ao seio materno, e o pragmatismo, que é a crítica do adolescente ao mundo que encontrou feito e no qual terá de ajeitar-se para viver. Determinismo e liberdade mais uma vez se definem nessa interação do homem com o meio e com o seu destino no mundo. Todas as opções estão à sua frente e tudo ele pode fazer, mas nem tudo lhe convém, como escreveu Paulo, o apóstolo. Opção e rejeição constituem a medida da sua liberdade no condicionamento do mundo. Os fatores exógenos que podem influir no seu comportamento podem também ser rejeitados pelo seu discernimento e a sua vontade. A expressão amor livre implica a existência do amor escravo ou tirano. Mas quem ama realmente não conhece essas deformações. O amor é livre em si mesmo, brota da espontaneidade das almas afins. O amor escravo ou forçado é uma aberração do comportamento, produzida pela ausência de liberdade nas estruturas sociais. A coação social nunca foi mais criminosa do que nos tempos, ainda bem próximos de nós, em que os pais escolhiam as noivas dos filhos e estes se casavam sem sequer haver conhecido a noiva ou o noivo com a necessária antecedência. As criaturas bem-nascidas, filhas de reis e nobres, foram na verdade as mal-nascidas dos séculos passados. Tiveram de suportar constrangimentos penosos durante toda a existência, na companhia de pessoas com as quais não tinham a menor afinidade. O que disso resultou para a sociedade do tempo e as sociedades futuras, em prejuízos morais e afetivos, em amarguras e desajustamentos, nunca poderemos avaliar. Mas há também o problema da impossibilidade circunstancial, não determinada por ninguém, forçada por situações sociais ou atos impensados. Nesses casos a responsabilidade pesa sobre a leviandade das próprias vítimas. E há os casos de compromissos do passado, de responsabilidades assumidas e não cumpridas em vidas anteriores, dos chamados resgates de dívidas morais, em que a noiva ou o noivo não são o que parecem, mas cobradores exigentes que chegam disfarçados e cobram ceitil por ceitil em vidas tormentosas. No entanto, é desses tormentos, quando suportados com abnegação, com doação de si mesmo pelo cônjuge sacrificado,
que vai resultar a libertação de ambos em vidas futuras. A liberdade sempre triunfa sobre os escombros da tirania. É difícil aceitar-se e compreender-se isso no momento em que o jugo esmaga os corações. Entretanto, esse aparente determinismo, na forma de logro ou imposição brutal das circunstâncias, foi produzido pelas ações livres de outros tempos. Dessa maneira, na engrenagem do determinismo, está presente o óleo lubrificante da liberdade, que facilita o seu funcionamento, acelerando o momento da libertação ou atenuando as angústias da provação com o nascimento de filhos amorosos que compensam os sacrifícios passados e presentes, anunciando a liberdade futura. Um caso tocante ocorreu na história do Brasil e ficou registrado como exemplo de dignidade afetiva, o amor de Dom Pedro II pela Condessa de Barral. Viveram juntos no Paço, respeitando-se mutuamente e cumprindo à risca os seus deveres. A consciência estabeleceu e manteve a barreira necessária entre ambos, que se apoiavam reciprocamente no cumprimento de suas funções. O determinismo os colocou frente a frente em condições propícias para um dos escândalos tradicionais do Império, quando Pedro I deixou um exemplo que o filho rejeitou. Os princípios morais do imperador e da condessa prevaleceram sobre todas as condições determinantes, provando historicamente a possibilidade da liberdade humana nas situações mais difíceis. Os mais belos sonhos de liberdade são também sonhos de amor, porque amor, sonho e liberdade formam a tríade das grandes aspirações humanas. Mas há uma contradição fatal nos sonhos de amor. Os amantes desejam unir-se na plena integração de si mesmos acima de toda realidade possível. Mas nessa tentativa de fuga a tônica dominante é o desejo de posse. E realizado esse anseio eles logo percebem que o sonho se esfumou por completo, restando-lhes apenas a dura realidade da vida em comum, com sua rotina inevitável. Desfaz-se o encanto do desejo e surge o fástio. Dom Juan e Madame Bovary simbolizam a inquietação do amor nunca satisfeito, que leva à busca desesperada de outros amores. Só os espíritos com pouca imaginação acomodam-se na tristonha poltrona da rotina e nela encontram a paz das águas mortas. Por que estranho motivo acontece isso? Porque os amantes buscaram o amor através do sonho e o encontraram, mas tiveram de pagar o preço da liberdade. A tríade perdeu o seu pedestal. Sem liberdade não há sonho nem amor, só pode haver amizade e tolerância, que são elementos da rotina universal das relações humanas. Essa queda no comum, no banal, no cotidiano, exaspera os que sentem o anseio dos grandes remijos do espírito. Se pudéssemos ensinar aos jovens o segredo do amor sem apego, sem a exigência egoísta da posse permanente, livraríamos os casais do desgaste fatal do amor no decorrer da idade. Quem considera uma coisa ou um ser como sua propriedade exclusiva e tem a certeza do seu domínio, perde inevitavelmente o interesse pelo objetivo atingido e ultrapassado. Esse objetivo deixa de ser um anseio e passa à categoria de posse. Não há mais liberdade na relação amorosa, mas obrigação e dever. O vínculo matrimonial e a pressão da família e da sociedade anulam toda sensação possível de liberdade. A deusa dos sonhos líricos e o príncipe encantado perdem ao mesmo tempo todo o lirismo e todo o encantamento. As imperfeições, as deficiências, as fraquezas do ser amado revelam-se à luz morna da rotina e desfazem todo o encanto. Só no amor profundo e verdadeiro, que não paira na superfície das aparências, pois se constitui de afinidades anímicas, enraizadas no espírito e não no físico, o encanto não se desfaz porque a liberdade não se apaga. O respeito mútuo se conserva e alimenta a liberdade recíproca. O ancião que beija com ternura a fronte da esposa envelhecida nunca a desejou com ímpetos de fúria, mas sempre a admirou no silêncio da devoção. A esse par invariável chamam de almas gêmeas e Balzac aproveitou o tema para elaborar uma das suas dicções mais impressionantes, a de Spirit, estranha criatura que deslizava nas geleiras da Noruega confundindo a todos que a viam. Para os homens parecia mulher e para as mulheres parecia homem. Eram duas almas fundidas num só corpo gozando da liberdade plena e permanente dos espíritos afins. Quando se parte o pão da liberdade na mesa do amor puro,
As migalhas se convertem em estrelas. A maternidade livre. Na antiguidade, a mulher estéril ou que não se casava era desonra para a família. O valor da mulher estava no seu poder de atrair homens e mostrar-se fecunda para a maternidade. Dar à luz era receber uma bênção do céu, pois abençoada era a mulher que gerava filhos para povoar a terra e fortalecer as nações. A prostituição sagrada fazia parte dos ritos da fecundidade e as virgens se entregavam aos forasteiros no recinto ou nas escadarias dos templos dos deuses eróticos. O nascimento de uma criança representava mais força e poder para o seu povo. Só as virgens que se colocavam ao serviço dos deuses não eram desprezadas pela sua virgindade. Essa ambivalência no tocante à virgindade decorria de cultos contraditórios, os da fecundidade e os da castidade. A função principal da mulher era procriar, mas se ela se punha a serviço de uma deusa, sua castidade era uma oferta sagrada e não podia ser violada. As vistais, por exemplo, que desde a adolescência se dedicavam à Vesta, só aos 30 anos podiam renunciar ao voto. Em Roma, se o transgredissem antes dessa idade, deviam ser enterradas vivas para desafrontar a deusa. O aparecimento das Virgens Mães não se deve apenas ao mito solar, mas também a essa ambivalência da virgindade. Ser virgem e mãe ao mesmo tempo era possível quando um deus fecundava uma virgem sem com isso violá-la. Então ela era duplamente sagrada, pela fecundidade e por haver servido aos deuses. Pitágoras nasceu do deus Apolo, que se apaixonara pela esposa de Mnesarcos, chamada Pártenis, a mais bela mulher da ilha de Samos. Mnesarcos, envaidecido com a preferência de Apolo por sua mulher, ergueu um templo em honra ao deus. Ao contrário disso, no mundo judeu-cristão que sucedeu ao greco-romano, a virgindade tornou-se um tabu de pureza e as jovens que a perdiam eram consideradas impuras. A própria criança inocente que nascia de uma violação era também renegada, longe ia o tempo em que o nascimento de uma criança purificava a mãe que cedera à tentação de Eros. Só na Idade Média, e com relação apenas a Jesus, a pureza da Virgem Mãe se restabeleceria com a expressão atribuída pelos mitólogos à constelação da Virgem, e segundo a qual a Virgem Mãe era virgem antes, durante e depois do parto. Essa expressão, na antiguidade, não correspondia apenas ao mito solar, mas também à mãe humana que tivera um filho de um deus. Mas houve muita fraude e muito embuste sacerdotal com essa crença, o que transparece na própria desconfiança dos judeus do tempo, com a lenda do nascimento de Jesus por obra do Espírito Santo. O agudo senso prático dos judeus repelia o estranho nascimento e logo surgiu a história do soldado romano que teria violado Maria à força. Renan, tão malsinado pelo clero cristão, provou que essa história era também fantástica. Sholem Asch, o último grande escritor judeu da língua Yiddish, aceita em suas obras o mito evidente do nascimento virginal de Jesus. Asch foi um homem estranho, uma espécie de judeu cristão, empolgado pela mitologia do cristianismo e, no entanto, apegado ao judaísmo. Segundo afirmava, suas biografias romanceadas de Jesus, Maria e Paulo baseavam-se nas tradições da cabala judaica, o que parece fantasioso, pois os rabinos e os cabalistas jamais aceitaram as lendas referentes à vida de Jesus. No Corão, que é a Bíblia dos maometanos, o nascimento de Jesus é descrito com uma espécie de ironia ingênua. Maria teve a revelação do anjo na casa dos pais. José não aparece no relato. O anjo ordenou-lhe que arrumasse algumas roupas e fugisse para o deserto. Acomodou Maria embaixo de uma tamareira e fez nascer uma fonte ao lado. Ela permaneceu ali até que o menino nasceu. Então o anjo lhe ordenou que voltasse para casa e contasse o que se havia passado. Maria voltou com o menino nos braços e a família se assustou com a sua estranha aventura. Ninguém acreditou na sua história. Mas o menino recém-nascido falou, para espanto de todos, reafirmando a versão da mãe. Só então a família aceitou como fecundada por Deus. Os teólogos medievais, delirantes, impregnados pela cultura mitológica e as visões místicas, serviram-se da filosofia grega para formular o dogma do nascimento virginal.
A história maometana foi rejeitada como herética e o dogma cristão imposto ao mundo a ferro e fogo. Esqueceram-se de que o delírio de Maomé serviria ao menos para sustentar a primogenitura do Cristo. A violência cristã, atribuída à ira de Deus que brotava ameaçadora dos textos judaicos, subjugou os povos bárbaros e impôs as decisões conciliares da Igreja por todo o mundo dominado pelo Império do Ocidente e do Oriente. Os mitos se faziam em história. Ainda hoje, entre as populações simples e beatas das nações modernas ocorrem de quando em quando nascimentos virginais. A tendência humana para o maravilhoso salva assim, embora através de episódios isolados, os direitos da maternidade livre. Enquanto isso, os direitos da maternidade legal, ainda hoje condicionados pelos usos e costumes do mundo burguês, herdeiro complacente das pretensões e preconceitos feudais, luta para negar os direitos da própria maternidade institucional, negando a liberdade natural da procriação. A castração dos eunucos no feudalismo oriental projeta-se em nosso tempo como medida científica e oficial dos governos, que tiram dos pobres a liberdade de reproduzir-se. Implanta-se na Terra, em nome dos direitos humanos universalmente violados, o novo império de Sodoma e Gomorra. O tabu da virgindade, que esmagou gerações inteiras de jovens sadias e prolíficas e semeou na terra os mais repugnantes crimes de suposta violação da honra familiar, está sendo derrotado pela sodomia institucionalizada dos anticoncepcionais e da cirurgia da castração, em nome de um controle de natalidade que só interessa às nações superpovoadas e por isso mesmo superdesenvolvidas. A liberdade das nações, como a liberdade dos homens, depende das condições de rigidez física e mental das populações. Se o tabu da virgindade encheu o mundo de crimes e loucura, transformando de jovens sadias e prolíficas em multidões de criaturas histéricas, recalcadas e hipócritas, o tabu da maternidade, estúpido, egoísta e criminoso, que atenta contra todas as formas de liberdade humana, o inundara de aberrações sexuais, como já está acontecendo aos nossos olhos. O direito de procriar não é apenas direito, mas também dever. Toda criatura sadia e consciente de sua magnitude, ou seja, de sua condição humana, tem o dever de contribuir para a renovação das gerações e o direito de realizar os seus anseios naturais de maternidade e paternidade. O Estado que se arroga o direito de intervir nesse problema pessoal, de natureza ôntica, ligado às exigências vitais do ser, assume a atitude totalitária do Leviatã de Hobbes, tornar-se um tirano da população que deve defender e proteger. O controle da população planetária é função das leis naturais. Cabe ao homem o controle da distribuição da população e dos seus meios de subsistência, bem como de suas condições de saúde. Fala-se na falta de alimentos e toneladas de produção perecem nos campos por falta de meios de transporte ou em virtude do alto custo destes. Fala-se em superpopulação das zonas metropolitanas enquanto imensas extensões territoriais continuam abandonadas e vazias. Toda a intervenção do homem nas áreas que não lhe pertencem, que não estão sob sua jurisdição, causam prejuízos e catástrofes, como se viu no caso da disseminação atômica, que envenenou o planeta e o mantém sob ameaça de destruição, no caso dos inseticidas, que descontrolou o equilíbrio ecológico, no caso da tecnologia, que resultou na poluição universal com ameaça pendente de aniquilamento de espécies animais úteis e proliferação de espécies daninhas, no caso de petróleo, cuja extração excessiva e sem controle prejudicou o equilíbrio das camadas geológicas e a exaustão das jazidas. O homem tem o direito e o dever de tudo investigar e mesmo aproveitar, mas com o respeito necessário para com as leis naturais que respondem pela sua própria existência na Terra. É uma simples questão de bom senso e de reconhecimento de seus limites. As leis reguladoras dos direitos das famílias são necessárias, mas quando interferem no campo genésico ameaçam desequilibrar a espécie e destruí-la. Toda supressão da liberdade nesse campo ameaça a humanidade. A asfixia das funções sexuais na mulher é um ato de necrofilia psicológica, uma repressão das suas poderosas energias vitais destinadas à maternidade, o que vale dizer à propagação da vida.
todo o seu organismo se ressente com essa violência, acarretando-lhe distúrbios e angústias. Seu psiquismo é dominado por um sentimento de frustração, de inutilidade, mesmo quando se entrega a atividades que considera absorventes. Vítima de uma sociedade preconceituosa e hipócrita, carregará pela vida o fardo do seu fracasso biológico, imposto pela ameaça permanente da desonra que, ao menor deslize, cairá sobre ela e a família. No próprio idioma é obrigada a carregar a marca permanente de sua condição excepcional. Mesmo na velhice a chamarão de senhorita e não de senhora, obrigada a expor a todos a sua tragédia íntima. E sente-se obrigada a repetir constantemente a mentira social de que viveu sempre tranquila e feliz, livre dos trabalhos, sofrimentos e preocupações das mulheres casadas. Todas as formas de coação lhe são impostas, desde criança, para que pareça assexuada ou fria, desprovida de qualquer impulso sexual, essa mancha social e pecado carnal que não se conforma com a pureza virginal. Se lhe aparece a oportunidade de casar-se na maturidade, sente-se ridícula e ridicularizada com a sensação de entrega ao pecado, que lhe inculcaram através dos anos de repressão disfarçada. Que direito tem a família e a sociedade de impor esse suplício à mulher, concedendo aos homens a liberdade plena e até mesmo excessiva no plano sexual? As rebeliões são muitas, naturalmente. As que se atrevem a arriscar a maternidade livre são marcadas com o estigma de mãe solteira que se transfere automaticamente aos filhos em termos pejorativos. E mesmo quando conseguem reparar o crime da maternidade natural através da sanção social do casamento, continuam a carregar a censura do ato inominável que praticaram na linha desonrosa do amor livre. A moral hipócrita e formal não as condena apenas a esse suplício brutal de viverem contra si mesmas, pois grande parte delas são lançadas na prostituição. Por outro lado, ocorre o mesmo com as desquitadas, infelizes no casamento, que a sociedade e as leis subservientes de muitos países adotam em lugar do divórcio. O pior é que respondem por isso os representantes de Deus na terra, através do poder da Igreja, condenando em nome do Cristo que o próprio não condenou. A moral evangélica permite o divórcio, é complacente com as vítimas da moral social e coloca o amor acima de todas as convenções humanas. Mesmo no caso do celibato do clero, uma instituição da necrofilia cristã, houve a necessidade de permissões oficiais da Igreja para rompimento do voto sagrado com o pagamento de taxas especiais. E ainda hoje o Tribunal da Sacra Romana Rota concede aos fiéis em dificuldades conjugais o recurso da anulação do casamento através do pagamento das taxas estipuladas. As reformas atuais da Igreja não fecharam essa válvula de escape, antes a aprimoraram, segundo decisões recentes, anunciadas neste ano de 1977. Graças a isso os casamentos religiosos feitos por interesses de família ou exclusivamente econômico-financeiros podem dissolver-se, apesar da santidade do sacramento do matrimônio, com o poder miraculoso do dinheiro, em qualquer nação do mundo e à revelia das suas leis humanas, que não podem sobrepor-se às leis divinas da Igreja. As panelas de pressão não podem prescindir de válvulas e estas geralmente são vendidas nas casas do ramo. As religiões orientais são necrófilas, mais voltadas para a morte do que para a vida. O judaísmo foi a grande exceção pragmática nesse quadro fantasmal de visões celestes. Nascido das entranhas do judaísmo, o cristianismo herdou e desenvolveu o seu pragmatismo com sua expansão no Ocidente. Jesus de Nazaré foi uma ave estranha na paisagem asiática. Desprezou totalmente a pomposidade religiosa oriental, criticou a arrogância dos mandatários divinos, desrespeitou as leis rigorosas do templo e seguiu o roteiro dos rabinos populares, simples e atrevidos, como fizera João Batista, mas evitando até mesmo o formalismo popular de seu precursor. Sua simplicidade de vida e sua franqueza o levaram ao escândalo final da cruz. Mas os seus seguidores pós-apostólicos deixaram-se levar pela tendência oriental da pomposidade e o transformaram num mito de tipo grego, que acabaria no trágico para salvar o mundo.
A Igreja copiou o templo e encheu o cristianismo europeu de pompas arquitetônicas e rituais suntuosos. Atingiu a megalomania ao ser oficializado pelo agonizante Império Romano e instituiu o sacramento da Eucaristia, em seu servo obediente, obrigando-o a transubstanciar-se nas espécies sagradas da hóstia. Deus não pode recusar-se a esse ato, o que limita a sua onipotência à potência humana do Padre. Assim, a liberdade absoluta de Deus desaparece nas mãos do sacerdócio. Além disso, Deus concedeu aos homens, quando investidos de ordens sacerdotais, o poder de perdoar pecados, o que nem os anjos podem fazer. Isso provocou a revolta dos anjos contra o protecionismo do Senhor Supremo a uma espécie mortal e trapaceira. Foi por essas e outras que os padres tomaram conta do mundo e sujeitaram os povos aos seus poderes. Nunca se tinha visto na terra, até então, nenhum homem dotado de tanto poder como os sacerdotes de Cristo, que não aceitaria nenhum poder terreno. A tendência pragmática do cristianismo, assim estimulada, levou a Igreja à conquista e domínio dos reinos da terra que Jesus recusara. Mas com isso o cristianismo perdeu a liberdade. Tornou-se uma organização complexa e teve de entrar nos conchavos políticos e nas posses das riquezas mundanas. Hoje, depois do Papa João XXIII, de origem camponesa e cujos reinados fez lembrar a Roma arcaica empenhada em lavrar a terra e criar rebanhos, a Igreja parece tocada por um sopro de renovação que poderia fazê-la voltar à simplicidade das origens cristãs. Mas é muito difícil que isso aconteça, pois a riqueza e o poder têm visgo. Uma igreja simples e pobre poderia restabelecer a sua liberdade e com ela a moral do Cristo, que substituiria a moral burguesa dos nossos tempos. Mas parece que essa missão não compete a ela e sim às novas gerações que já estão, de maneira canhestra e às vezes até mesmo assustadora, reformulando os princípios morais no mundo inteiro. Segundo John Dewey, as novas gerações reelaboram as experiências das anteriores para melhor. Quem sabe se ainda teremos uma moral de respeito pela condição humana, em que o problema do sexo seja colocado no plano da sexualidade e não apenas do seu instrumento. Respeitando-se os direitos teremos a liberdade do homem e da mulher. A igualdade de direitos, num sistema de moral franca e livre, não implica os abusos e desmandos masculinos, mas o desaparecimento desses abusos num clima total de respeito recíproco. Nesse clima a maternidade livre nada mais será do que um direito da liberdade feminina. Se o homem goza hoje do pleno direito da paternidade livre, que exerce em prejuízo da mulher, por que motivo se deve negar a esta o direito da maternidade livre, que usará em favor dos homens, particularmente dos que nascerem de mães livres? A mulher é uma personalidade livre, juridicamente integrada nos seus direitos. Suas relações com outra personalidade livre, que dela só difere sexualmente, é problema seu, particularíssimo. As relações atuais da submissão da mulher ao homem são resíduos da escravidão. Os conflitos, abusos e desesperos do mundo atual decorrem desse desnível moral do passado. Num clima de liberdade, a responsabilidade dos seres livres se desenvolverá sem empecilhos. Cada homem e cada mulher saberão como se comportar para viver com dignidade. A justiça arrancará a sua venda dos olhos para encarar o nascimento de uma criança como um enriquecimento da humanidade, um ato de amor e doação. A vergonha do sexo não é natural. Nasceu das condições artificiais da civilização, que despertou com suas medidas repressivas, em função do orgulho e da prepotência masculina, o sentimento de posse exclusiva da mulher, incluindo-a no rol de suas propriedades pessoais. Escondendo a sua nudez e ao mesmo tempo cobrindo-a de enfeites provocantes, para orgulhar-se de sua beleza e seu encanto, o homem despertou a malícia e excitou a cobiça dos outros. O refinamento dos trajes e dos enfeites femininos incumbiu-se do resto. A mulher tomou consciência do seu poder de fascinação e o desejo natural do homem o levou aos desmandos da conquista pela força. A honra e a dignidade, sentimentos embrionários da criatura em desenvolvimento, concretizaram-se nas posses materiais, que representavam aumento de poder e de importância dos mais fortes no meio social.
Estes não podiam permitir que estranhos tocassem nas suas posses, entre as quais a mais preciosa e ligada à sua afetividade era a mulher. Esta, compreendendo o seu papel, escondia os seus encantos dos outros ou exibia o seu fascínio, de acordo com as suas intenções e ambições. Não foi a folha de parra do Éden que gerou a vergonha do sexo e da nudez, mas a ambição do homem e da mulher, de se projetarem na sociedade, superando os outros. O homem estúpido que hoje mata a mulher que o traiu, e o mais estúpido que lança fora de casa a filha que cedeu aos impulsos a que ele mesmo nunca resistiu.